Nesse momento nós abriremos nossas Bíblias no livro de Efésios. Hoje nós iniciamos o capítulo 2 de Efésios. Vamos ler do capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 ao versículo 10. Um assunto que... Efésios capítulo 2, do 1 ao 10. Um assunto que deve nos alegrar o nosso coração, porque ele vai tratar sobre que nós fomos libertos da sepultura, que nós saímos do necrotério para irmos para o castelo. De mortos, estamos em vida. Nos deu vida. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Bem, meus irmãos, aqui nós, dentro dessa leitura, nós podemos chamar isso do necrotério para o castelo, ou libertos da sepultura, baseado no capítulo 2 de Efésios. Um dos grandes lemas da vida dos que habitam a cidade situada em um monte, é que esses foram libertos, então, da sepultura. Não apenas um foi liberto, tratando-se do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas todos foram libertos da sepultura. Todos foram libertos, pois com eles todos nós alcançamos, então, a libertação. Então, mais do que isso, com ele alcançamos, então, a própria vida. Todos nós fomos alcançados em Cristo Jesus. Todos nós alcançamos a própria vida. Nós não fomos libertos simplesmente de uma simples escravidão, mas nós fomos libertos da própria sepultura, onde nós vivíamos mortos para Deus em nossas transgressões e em pecados. Então nós não só fomos libertos da sepultura, fomos libertos da escravidão, fomos libertos da sepultura que vivíamos mortos em nossas transgressões e pecados. E então é desse assunto que trata o início do capítulo 2 dessa epístola, da epístola de Paulo aos Efésios. Então, o alcance da ressurreição de Cristo é tamanha que chegou até a nós e ainda chega àqueles que desejam, então, viver uma vida para Deus. Essa ressurreição, ela também pode chegar para aqueles que anseiam a sair do necrotério e seguir em direção ao castelo, a esse banquete que está preparado para todos aqueles que querem sair, para todos aqueles que querem ter uma nova realidade de vida.
Então o convite feito aos que estão mortos é tão verdadeiro quanto milagroso, pois os liberta da miséria e do vazio. E desse vazio que conduz a um estado ou a um estilo de vida com Deus. Essa ressurreição que traz essa libertação que tira então esse pecador de uma vida morta e o conduz a um estado ou ao estilo de uma nova vida com Deus, repleto de alegria, repleto de alegria interior, repleto de uma alegria interna, aquilo que chamou de alegria soberana. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer então a respeito desses 3 primeiros versículos: e ele vos deu vida, vós estando mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, o apóstolo Paulo, ao dizer aos destinatários dessa carta, ele vos deu vida, o apóstolo Paulo, então, ele nos ensina que houve um tempo em que os efésios e também nós não estávamos vivos. O apóstolo Paulo nos ensina e nos mostra que os efésios não tinham vida, que eles estavam mortos, assim como nós também não tínhamos vida, nós também estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos e não estávamos vivos. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aos efésios. Obviamente, esse período em nada se relaciona com a época que ainda nós não éramos nascidos de novo. O que Paulo se refere é a época que nós não tínhamos nascido de novo ainda, pois estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Mas trata-se do tempo em que ainda não havíamos nascido para Deus. É o tempo que ainda nós não tínhamos nascido para Deus. Não nascemos para Deus. Então a expressão nascido de Deus é bem comum na Sagrada Escritura. E João, o apóstolo, a usou em uma das suas epístolas, quando ele escreve: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou, ama também o que dele é nascido. Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabemos que tudo que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, ele vai dizer: aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não o toca. Então o apóstolo Paulo, após louvar a Deus pela preciosa salvação e libertação dele recebida aos Efésios, depois do apóstolo Paulo orar pelos Efésios para que eles se mantivessem fiéis a Deus, o apóstolo Paulo passa agora a descrever de onde cada um dos crentes de Éfeso foi salvo. É exatamente isso, e agora ele vai mostrar de onde é que cada um dos crentes de Éfeso foi salvo e de onde que nós fomos salvos. Então, desde onde e de que nós fomos salvos. Ele vai dizer que o Senhor, então, só o Senhor da vida, a quem não a possui. O homem que não nasceu para Deus ainda é considerado morto. Embora vivo para o pecado, permanece morto para todo prazer e interesse sem Deus. Ele vai declarar que ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vocês estavam mortos e a consequência disso é por causa dos vossos delitos e pecado. Embora vivo para o pecado, permanece morto para todo prazer e interesse em Deus.
O homem sem Deus, ele permanece sem nenhum interesse por Deus. Não pense você que o homem sem Cristo, ele tem interesse por Deus. O homem é inimigo de Deus. Ele não quer Deus. Ele não quer frequentar uma igreja. Ele não quer obedecer a Deus. Ele não quer ouvir a mensagem do Evangelho. Apesar de vivo para o pecado, morto nos seus delitos e pecados, ele não se interessa, ele não quer, ele não tem interesse em Deus. Então a morte do homem possui uma morada, assim como o corpo humano morto reside no cemitério, a alma morta para Deus reside no pecado. Então a alma morta, ela reside, a sua morada é o pecado. A sua morada não é Deus, mas aquele que foi salvo e liberto da sepultura, aquele que saiu do necrotério para o castelo, então ele vive, então a sua morada é em Deus. Mas aquele que não tem Cristo, a sua morada é no pecado. Não se iluda que aquele sem Cristo, ele teme a Deus. Ele não teme a Deus. Não se iluda porque as pessoas sem Deus falam de Deus. Apesar de falarem de Deus, eles não querem Deus, eles não entendem Deus e vivem para os seus próprios pecados, para os seus próprios desejos carnais. Então, essa morada. E é isto exatamente que o apóstolo Paulo diz aos Efésios: estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. E a palavra mortos, que o Espírito Santo então guia o apóstolo Paulo a escrever, é o termo necros, que significa de onde tira a palavra necrotério. Ele usa esse termo que o Espírito Santo leva a declarar, essa palavra no original, que necros, que significa necrotério, que ele vai usar a palavra mortos no seu original, é necros, no seu original, que significa necrotério. Então ele diz, vós que estando vós no necrotério, você pode usar esse termo, no necrotério, mortos, inativos, estavam parados. Ele usa esse termo para significar mortos, também alguém que está totalmente incapaz, ineficiente e sem poder. É esse termo que ele vai usar de mortos, necros, incapaz, ineficiente e sem poder. Assim era o ser humano sem Deus. Ele olha para a igreja de Éfeso, então ele vai declarar: eu vou mostrar para vocês agora da onde Deus tirou vocês e quem eram vocês. Vocês eram incapazes, ineficientes e sem poder algum. Vocês estavam no necros, ou seja, vocês estavam no necrotério, completamente inativos, sem nenhuma mobilidade. Ou seja, o ser humano que nasceu para Deus é totalmente incapaz de ir a Ele. O ser humano que não nasceu para Deus é incapaz, é totalmente incapaz de ir para Deus. O ser humano que não tem a Deus, ele é incapaz de ir para Deus. Não é o ser humano que vai de encontro a Deus porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele é incapaz de buscar Deus. Por isso que esse erro, essa insistência errônea de querer enfiar Jesus na goela das pessoas, que as pessoas aceitem Jesus na marra, isso é impossível, é incapaz. O morto não reage, o morto é ineficaz, o morto não tem poder algum. O apóstolo Paulo está mostrando qual era o nosso estado, o estado que nós estávamos, quem éramos nós. Então ele está dizendo que ele é incapaz, totalmente incapaz de ir até a Deus, de decidir-se pela salvação em Cristo. Ele não tem essa capacidade de decidir se ele quer a Cristo ou não. Então, espante você que alguma porcentagem daqueles que diz que é forçado a aceitar a Cristo, falando entre aspas, porque está sendo gravado,
que é forçado a aceitar a Cristo, provavelmente, geralmente, 90% não ficará na igreja. Porque é uma conversão forçada. É uma conversão que não foi Deus. E se não é Deus, e é por pressão, por imposição, por intimidação, essa pessoa não permanece. Daí você chega à conclusão, porque 50 pessoas levantam a mão, vem aqui à frente, vamos orar e aceitou Jesus. E quando você menos espera, na próxima semana, não tem ninguém mais lá. Não permanece. Porque não foi o pecador, não foi Deus que foi de encontro ao pecador, porque o pecador é incapaz de ir até Deus. Ele é incapaz de decidir pela salvação em Cristo. É como um morto no necrotério. E ali, embora morto para Deus, ele vive muito bem em meio ao ambiente de ofensas, ou seja, das transgressões dos seus pecados. Não pense você que ele está achando ruim da vida que ele leva. Apesar de ele estar longe de Deus, ele não se incomoda de estar vivendo nas transgressões, nos seus delitos e nos seus pecados, porque esse é o estado original de todo ser humano sem Deus. Ele está no seu habitat natural. Ele está no seu habitat natural, aquilo para ele é prazeroso. A pessoa sem Cristo, aquilo para ele é prazeroso. E quando começa a aparecer uma luz de que ele demonstra que está sendo infeliz ou está sofrendo, provavelmente é o Espírito Santo já que está trabalhando no seu interior. É o Espírito Santo que já está trabalhando, convencendo do pecado. Mas caso contrário, o pecador sem Deus, ele tem prazer nos seus delitos e pecados. Ou outrora, como que nós vivíamos outrora, sem Cristo? O que nós fazíamos? Nós não nos preocupávamos com Deus, se Deus estava gostando ou não. Nós queríamos satisfazer as nossas próprias vontades, os nossos desejos carnais. Era assim, não é? Não é verdade? Não era assim que você pensava em Deus quando você fazia as coisas? Satisfazia as suas vontades carnais? Não. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então nós vivíamos muito bem nesse ambiente de ofensas contra Deus, nessa transgressões e pecados contra Deus, nós vivíamos muito bem. Mas ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Mesmo vocês estando bem no ambiente que vocês estavam vivendo, ele vos deu vida. Ele dá vida nos vossos delitos e pecados. Ele dá vida. Então Paulo ele prossegue mostrando que vários dos efésios viviam assim. Eram homens então e mulheres que estavam mortos em seus pecados no passado. Não possuíam nenhum interesse por Deus. Sua vida girava então em torno de si mesmo e de suas próprias vontades, planos, decisões pessoais. Deus não era importante a ponto de levá-lo a mudar de decisão. Deus não era importante. É isso que Paulo está declarando. Eles viviam dessa forma. Deus não era importante. Eles queriam fazer as suas próprias vontades, os seus planos, as suas decisões pessoais. Deus não era importante para levar a eles a uma mudança de atitudes. Então eles agiam como bem queriam. É assim que Paulo está dizendo. É assim que vocês viviam. Nós agíamos como bem nós queríamos, de acordo com o que a nossa mente e coração nos orientava. Era assim que nós vivíamos. Nós vivíamos guiados pela nossa mente, pelo nosso desejo. Assim, então, é o caminho do mundo. É exatamente isso que ele vai dizer. Olha o versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Assim é o caminho do mundo. O mundo anda nos seus próprios desejos, no qual todos nós ainda um dia andávamos. É o curso do mundo. E curiosamente na escritura, andar diz respeito ao estilo de vida de uma pessoa. É o estilo de vida que a pessoa leva. E nós vamos ver que no capítulo 2, o versículo 10, diz assim: pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela. Então, perceba aqui no versículo 10, ele diz que nós então fomos criados, fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, porque nos quais andássemos
outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Outro ponto que devo chamar a sua atenção é esse espírito que atua nos filhos da desobediência. Quem são esses filhos da desobediência? São aqueles que não têm Cristo. São aqueles que vivem em plena rebeldia. Os filhos da desobediência, o espírito que opera do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse termo que ele usa, nós vemos que ele vai dizer que portanto eu, prisioneiro do Senhor, peço que vos andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Portanto digo eu, dou testemunha no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis. Ele diz também, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Pois no passado eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como os filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 2 ao versículo 8. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Então ele está alertando de que forma nós devemos andar agora, de uma vez que ele nos deu vida, de uma vez que ele nos tirou da morte e nos transportou para a vida, de uma vez que ele nos libertou. E agora nós devemos saber de que forma nós andamos, de que forma nós devemos andar. Ele diz, dos quais andaste outra hora. Então, ele já nos livrou do nosso caminhar no passado. Ele já nos livrou do nosso caminhar de obras infrutíferas. E agora nós temos que andar em novidade de vida. Este mundo anda assim, fazendo o seu desejo, nesse estilo de vida de nicrotério. Mortos que se consideram vivos. As pessoas estão vivendo e acham que realmente estão vivas. Elas estão vivendo de uma forma, da forma que elas querem, do jeito que elas querem. Elas vivem e não estão preocupadas com amanhã. Elas não se preocupam com amanhã. Elas fazem, pecam voluntariamente. E elas não estão nem aí para o estilo de vida que elas estão vivendo. E elas juram de pé junto que de fato estão vivas. Mas na verdade o apóstolo Paulo está mostrando que elas estão mortas nos seus delitos e pecados, que nós estávamos mortos. Então o procedimento deles é de tolo e não de sábios. O procedimento deles é de engano. O procedimento deles é de perdidos. Uma vez que nós estávamos nesse passado, nós estávamos perdidos. Mas Cristo nos encontra. Eles são como mortos brincando com a vida, enquanto Deus lhes permite viver. São mortos brincando com a vida, enquanto Deus lhe permite viver. E todavia eles não sabem o que é viver de verdade. O mundo sem Deus não sabe o que é viver de verdade. Eles não sabem o que é vida. A vida para eles é questões de momentos. A vida para eles é questões de prazeres momentâneos. Eles não têm uma satisfação plena. Eles não têm uma verdadeira alegria. Eles não têm uma continuidade de alegria. O apóstolo Paulo vem descortinar isso e mostrar aos Efésios e a nós nesta noite qual é a forma que o mundo vive. Então só Deus pode presentear o homem com a vida e fazê-lo sentir vivo de fato. É somente Deus que pode trazer essa vida de fato àqueles que estão mortos dos seus delitos e pecado. Então Paulo curiosamente afirma nesse trecho que este mundo possui um caminho que é criado por demônios. Porque ele vai dizer, o tal príncipe do poderio do ar não é ninguém menos do que o próprio diabo. Quem é o príncipe dos poderes do ar? Ele é apresentado na Bíblia como, lá em João capítulo 12, versículo 21, que então o apóstolo Paulo ele vai mostrar quem é o príncipe da potestade do ar. João 12, 31 diz, chegou a hora do julgamento deste mundo,
e o seu príncipe será expulso agora. João 14:30 diz: já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando e ele nada tem em comum comigo. João 16:11 diz: e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, assim, esse príncipe, ou seja, esse ser que possui certa autoridade, isto é, a autoridade limitada sobre o mundo, é quem lhe dá o curso, o rumo e a direção que vemos acompanhando. Ele diz que é o próprio diabo, é Satanás, que conduz esse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então é interessante que Paulo está mostrando aonde nós estávamos, a quem nós pertencíamos, entre quais todos nós andamos outrora. Ele está mostrando qual era o nosso estado outrora. Nosso estado era completamente escravos, o nosso príncipe era Satanás, e nós andamos segundo o curso, nós estávamos inclinados, a nossa carne estava inclinada, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Então, por natureza, nós éramos odiados. Eu e você eram odiados. Ele está dizendo em Efésios, vocês eram filhos da ira. Vocês andavam segundo a inclinação da vossa carne. Vocês viviam para satisfazer os vossos próprios delitos, vossos próprios desejos. Nós vivíamos para a satisfação da nossa carne. Mas o que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção é que agora nós não devemos andar mais dessa forma. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo pertence ao maligno, a conduta desse mundo é de Satanás. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com Deus. Nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas antes dele dizer esse versículo, ele diz, no quais andastes outra hora. Preste bem atenção qual era o caminho nosso. Onde que nós andávamos. O mundo acha que anda na luz, se engana. O mundo acha que está com Deus, se engana. Eles permanecem nas trevas. Eles permanecem andando conforme o príncipe das trevas. Eles permanecem escravos, julgados, condenados pela ira de Deus. A ira de Deus está sobre ele. Mas é interessante que deve alegrar o nosso coração. No versículo 4 ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas Deus sendo rico em misericórdia, a sua misericórdia que não tem fim, sendo rico em sua misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E aí você deve se lembrar do João 3,16, porque Deus nos amou de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que envia esse amor com que Deus nos ama. Ele sacrifica o seu próprio Filho, ele envia o seu próprio Filho. Estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, é pela graça, é pelo favor imerecido de Deus, nós fomos salvos. Nós fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Nós fomos salvos por causa desse tamanho amor. Da onde Ele nos tirou, fomos salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos ressuscita juntamente com Cristo Jesus. E aqui ele fala de eternidade. Na eternidade, quando Cristo foi ressuscitado, nós fomos ressuscitados com Cristo.
O mesmo poder que ressuscitou a Cristo naquela cruz, é o mesmo poder que nos ressuscitou dos nossos delitos e pecados, da morte que nós estávamos, da condição que nós estávamos. E Paulo diz aos Efésios, ele tirou vocês com tamanho amor, com esse tamanho amor, ele tirou vocês. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Na eternidade, meus irmãos, nós já estamos. Na eternidade nós estamos reinando. Foi para esse lugar que o Senhor Jesus nos tirou e a qual estaremos quando tudo se concretizar. O versículo 7 ele vai dizer: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Perceba você que Paulo sempre se arremete em Cristo Jesus. É por causa de Cristo Jesus. Não é por mérito de ninguém. Não é pelo esforço de ninguém. Ele vai dizer, é pela graça sois salvo. Você não tem nenhuma participação nessa obra. Você não tem nenhuma participação porque Paulo está trazendo essa figura, esse termo de morto, de necros ou de necrotério. Ele está mostrando que não há nenhuma possibilidade para o ser humano, mas é simplesmente pela graça de Deus, é pelo favor imerecido de Deus. Paulo está dizendo, nós merecíamos a ira, mas por causa da graça somos absolvidos da ira e recebemos então a misericórdia, porque a misericórdia de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, e a misericórdia de Deus é Cristo Jesus que vela por nós, que derramou seu sangue por nós. Essa bondade para conosco em Cristo Jesus, Deus agindo de bondade para conosco em Cristo. Por causa de Cristo Deus age de bondade, por causa de Cristo Deus nos ama, por causa de Cristo Deus nos alcança com a sua infinita misericórdia. Ele vai dizer no versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos por causa da fé, e essa fé não vem de vós, é dom de Deus. E aí as pessoas querem também que as outras tenham fé na marra, né? As pessoas querem que as outras pessoas tenham fé na marra. Essa fé é dom de Deus. A fé para ser absolvido, a fé para receber a misericórdia de Deus. Ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Vocês creram porque a fé, Deus plantou a fé em vocês para que vocês crescem nele. Ele que colocou essa fé em vocês, então deu condições de vocês acreditarem na sua obra, de vocês responderem à obra de Cristo na cruz. Essa fé que é dom de Deus, essa fé que não vem de nós, essa fé que é colocada em nós para a salvação, para crermos nessa obra definitivamente feita, concretizada na cruz do Calvário. E ele vai dizer que essa fé é dom de Deus, que essa fé não é nossa, que essa graça que nós fomos alcançada. Ele vai dizer no versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie. Outra coisa que devemos pensar aqui, não existe nenhuma obra que você possa fazer que vai lhe trazer salvação. Não existe nenhuma obra que você faça que vai te acrescentar fé, porque a fé é dom de Deus. A graça você recebe não é por obras. Você não recebe salvação por mérito. Você não recebe salvação pela sua luta, pela sua conquista. Isso não é nosso dom. Isso não compete a nós. O apóstolo Paulo, Efésios, vocês não receberam, vocês não têm fé porque vocês foram mérito de vocês. Vocês não foram salvos porque foi mérito de vocês. Mas vocês não foram salvos porque foi a obra de vocês, mas porque é dom de Deus. É um dom sobrenatural de Deus operando no interior de vocês para a salvação. Vou repetir a figura do morto. É Deus pegando o morto. Lembra quando Deus criou Adão? O que Deus fez? Fez o homem do pó da terra. Somente o seu corpo, mas ele não tinha vida. O Senhor então sopra nas suas narinas
dá o espírito de vida, então ele passa a ser o homem vivente, a alma vivente. Assim, o Senhor Jesus fez conosco. Nós estávamos mortos, parados, incapazes. Ele então nos traz vida, ele nos chama. Lembra de Lázaro? Lázaro estava morto, é Cristo que vai até Lázaro e chama ele para fora do estado de podridão que ele estava. Ele sai completamente restaurado, porque Cristo chama para fora. Então é Cristo que dá fé. Como que essas pessoas vão ouvir essa mensagem? Como que eles vão atender essa mensagem? Quando o evangelho de fato for pregado a elas. Então o Senhor acrescentará a fé para que eles creiam. É o Senhor que vai acrescentar a fé para que eles creiam. É o Senhor que vai os convencer através do Espírito Santo de Deus. A questão deles estarem pecados mortos, do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Senhor que vai fazer essa obra na vida das pessoas. Então elas responderão e terão vida, não de obras, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós somos feituras dele. Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras. É o que nós temos que praticar agora. Nós somos feituras de Deus. Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para nós praticarmos, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então o Senhor nos salva. O Senhor nos ressuscita do nosso estado, nos tira do nosso estado. E Ele nos cria em Cristo Jesus para boas obras, para um caminho. Preparou para que andássemos num caminho que Ele mesmo preparou para nós. Ele nos preparou um caminho. Esse caminho é um caminho de boas obras. É um caminho que vai glorificar o nome do Senhor. Então ele se retrata aos Efésios. Depois de louvar a Deus pela vida deles, pela fé deles, depois de orar a Deus para que eles permaneçam nessa fé, ele mostra de onde que eles saíram e o que eles se tornaram filhos de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós, como os cristãos, dentro desse capítulo do pecado para a salvação pela graça, que nós possamos valorizar mais ainda essa graça, esse favor imerecido, essa preparação de Deus em Cristo Jesus, para que pudéssemos andar nela em novidade de vida, e que a nossa vida possa glorificar a Deus, e que possamos ter essa consciência que o Senhor nos tirou da morte e nos deu vida. Que nós temos a consciência qual era o estado que nós estávamos. Estávamos no estado de condenados, estávamos no estado de pessoas que tinham como resposta a ira de Deus. Deus está virado conosco. Isso deve pesar na nossa consciência, que a ira de Deus estava sobre nós. Que a nossa vida não glorificava a Deus, mas que agora o Senhor nos gerou de novo para uma nova vida e nos preparou uma nova caminhada para que nós andássemos nela. Para que nós praticamos as nossas obras no passado, eram obras mortas, obras que fediam as narinas de Deus. Mas que agora o apóstolo Paulo fala que as nossas obras devem ser como um perfume suave às narinas de Deus. Nós temos que responder a essa nova vida glorificando a Deus, mostrando a Deus o quanto nós temos valorizado esta graça, essa nova realidade de vida. Então nós não podemos mais voltar atrás e viver uma vida que vivemos no passado, sem a graça de Deus, sem glorificar a Deus, mas que possamos então valorizar essa nova vida, porque nós somos libertos da condenação, libertos do pecado, fomos tirados do necrotério para adentrarmos no castelo de Deus, usufruímos das suas bênçãos,
usufruímos dessa liberdade que o mundo acha que tem, usufruímos dessa alegria que ela não é passageira, dessa alegria que não está baseada naquilo que nós possuímos, mas essa alegria que está internamente dentro de nós e que nos satisfaz em Cristo Jesus. Dessa certeza e dessa segurança que Cristo tem velado por nós e tem nos guardado. Viver Cristo uma nova realidade de vida é saber que essa obra será concretizada em nós, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar essa boa obra em nós. Sabemos que nós, quando passarmos dessa vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está nos esperando de braços abertos. Saber que depois dessa vida nós viveremos eternamente nos céus, na glória com Cristo Jesus. É saber de tudo aquilo que nós fomos libertos enquanto nós estávamos ainda condenados, presos, cativos por causa da condenação do pecado. É saber que nós vivíamos nos prazeres das nossas próprias carnes e que hoje nós não podemos viver nesses prazeres da nossa própria carne. É ter a convicção que a nossa carne é fraca, mas que o nosso espírito luta e briga para que possamos viver uma vida de santidade, para agradar ao Senhor Jesus. Isso tem que estar dentro de nós, esse prazer e essa satisfação de usufruir dessa graça e responder essa graça com satisfação e alegria, porque o Senhor nos deu essa liberdade. Nos criou para uma nova e viva esperança. É exatamente isso que o apóstolo Paulo nos deixa aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Tem alguma pergunta acerca disso? Vocês querem fazer alguma pergunta, algum apontamento? Está bem claro para vocês? Alguma... Sobre a graça. Qual... Pela graça eu sou salvo. Pela graça. Esse tempo pela graça é o favor. Pelo favor de Deus, pelo favor que vocês não merecem. É essa graça, é esse favor imerecido de Deus. O que nós merecemos é a ira, a condenação. Mas por causa desse favor de Deus, nós então somos absolvidos. Em vez de nós recebermos a punição, nós somos absolvidos dessa punição. Em vez de nós sermos condenados, nós somos absolvidos. Então é pela graça. Não é nada em nós. Não tem nada em nós que chamou a atenção de Deus, que colaborou para que Deus, ou fez com que Deus decidisse nos salvar. Não tem nada em nós que tomou Deus a decisão de nos salvar. É um favor. É um favor que alguém não merece. O que nós merecemos é a ira. Mas por causa desse favor de Deus, nós recebemos essa graça, esse favor merecido. Nós somos absolvidos da punição, da condenação. É como nós fomos condenados à prisão. Olha, você é condenado à prisão, mas eu vou te absolver. Não vou te deixar preso. Eu vou te fazer um favor que você não merece. Às vezes nós não agimos assim com os nossos filhos. Nós já não agimos assim com nossos filhos. Olha, aprontou, você não merecia, mas eu vou te dar. Você já usou esse termo? Você não merecia, mas eu vou te dar. O que você merece é apanhar muito. O que você merece é o castigo, mas eu vou te fazer esse favor e vou te absolver desse castigo. Essa graça, pela graça, é isso, né? Então por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que não vem de obras, para que ninguém se glorie. A pessoa diz, eu fui salvo porque eu sou bom. Eu fui salvo. Não, um preso não se liberta sozinho. Ele precisa ser absolvido, julgado e absolvido por alguém. É igual, acho que é o Espiritismo, se eu não me engano, que fala que a pessoa vai ser salva pelas obras, né? Pelas obras. Exatamente. Dentro do Espiritismo, o conceito de salvação é pelas obras. Por isso que ele faz muita caridade. Faz muita caridade, por isso que há muita caridade. Então eu não posso fazer caridade? Pode. A fé sem obra é morta e obra sem fé também é morta. As duas têm que ter uma junção, tem que andar junto. Mas as obras não salvam. Você não é salvo por causa de obras que você faz. Quando fala essas boas obras, no capítulo que o 2:10 fala que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Seria as obras do Espírito, o amor? As obras feitas em Cristo Jesus hoje. Né? Tudo aquilo que nós atendemos em Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós não fazíamos em relação a Cristo. Né? Quando nós vivíamos outrora no mundo, nós servimos a Cristo?
nós fazíamos? Não, nós não fazíamos nada disso. Porque as nossas obras eram obras mortas. A nossa satisfação estava nos nossos próprios prazeres. Ainda que as pessoas dizem, Deus isso, Deus aquilo, mas eles não viviam para Deus. Nós não vivíamos para Deus. E as nossas obras pecaminosas, isso eram obras mortas. Né? E ele diz que Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Hoje, por que nós praticamos coisas boas? Em relação a Cristo, por que você pratica coisa boa? É porque você é boa? É boa? Porque você é boa? Não. Você pratica porque é a ação do Espírito Santo de Deus em você. É o resultado de Cristo habitar em você. Então você produz, gera coisas boas que glorifica a Deus. Aqui as boas obras são como que você anda, como que você porta hoje. Como que é a sua conduta hoje. Tendo o conhecimento de quem é Cristo hoje. Hoje você tem o conhecimento de quem é Cristo, quem é você. Né? E essas boas obras que glorificam a Deus. E Deus que nos preparou para que nós andássemos nela. Hoje nós andamos nessas boas obras porque foi o próprio Cristo que preparou para que nós andássemos nela. Porque outrora nós não tínhamos condições para andar nela. Porque a nossa vida, Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Então, por que ele fala aqui que não é da obra para que ninguém se glorie? É que eu fazendo um monte de coisas boas, bato no peito e diz, tá vendo como é que eu sou bom? Ou você fique se matando para você ganhar ou conquistar a sua salvação pelas suas obras, por aquilo que você faz? Ele fala, a fé não é sua, isso é dom de Deus, não vem da obra também, não é aquilo que você vai fazer, isso não é por causa que você vai fazer obras, que você é salvo, não é por isso, foi exclusivamente um favor que Deus fez a nós. Ele quis, não tem mérito nenhum. Voltando ao necros, mortos, nós estávamos mortos. O que o morto vai produzir? Nada. Morto fala? Não. Morto vê? Não. Morto ouve? Não. Morto escuta? Não. Morto tem ação? Não. Paulo vai usar exatamente essa figura de morto e falando acerca da nossa salvação. Então não dá, você vai perder. Então é outra questão. Você vai perder perder o que você não consegue conquistar? Como é que você perde uma coisa que não foi você, que não depende de você? Aí você vê as pessoas aí se matando. Ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, que eu fazer isso. Às vezes líderes mesmo pressionando você, porque se você fizer isso, você vai perder a salvação. Onde está escrito isso? Não é dom do homem, não é obra de homem a salvação. Não depende, não é mérito do homem, não depende do homem a salvação do ser humano. Depende de Deus. Depende de Deus chamar e glorifica a Deus porque Deus chamou vocês. Chamou a mim, chamou a nós e nos deu vida. Glorifica a Deus por causa disso. Porque se Ele não nos chama da morte, nós estaríamos lá ainda. Eu acho assim que as pessoas não têm, como se diz, por não ter esse conhecimento, não dão valor, né? Às coisas de Cristo. Porque se as pessoas conhecessem, igual a gente conhece agora, daria muito mais valor, né? Exatamente. Assim, poxa vida, quem que eu era? Da onde eu saí? Deus me tirou. Porque eu não tinha motivo nenhum e Deus foi lá e me escolheu e me deu, né? É uma coisa muito forte, né? Uma coisa assim, muito que a gente agradece muito a Deus. Exatamente. Então, Deus nos escolheu, nós estamos lá, aí Deus vem em Cristo Jesus, nos dá vida, nos ressuscita, e aí Ele nos prepara para as boas obras, para uma caminhada que Ele mesmo preparou, para que andássemos nela. Pronto, tira toda a glória do homem.